Bom dia, queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Rei Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Estamos aqui em nosso Almoçando com Deus, de pé, em fé, contra o vírus. Deus abençoe você que está entrando, né? Logo mais no final da live, estarei interagindo com você, dando aí um bom dia a todos que já entraram. E aí, se tiver algum pedido de oração, também a gente já ora, né? Dando sequência aqui à nossa programação de toda manhã, eu quero aqui primeiro passar para você as boas notícias que estão acontecendo aqui na Terra, né? Depois as boas notícias do céu. E eu sei que ficou uma curiosidade do ensinamento de ontem para hoje, e tenho certeza que vai trazer grande edificação sobre as nossas vidas. Antes, porém, deixa eu informar aqui para vocês, essa foto que vocês estão vendo aqui, ó, é a mamãe Laizan, né? Ela é uma inglesa, ela ficou 50 dias longe de casa por conta de ela ser uma enfermeira e estava lá cuidando dos pacientes e estava dormindo, né, em outro lugar e estava afastada da sua pequena filha. Durante 50 dias ela teve que se ausentar do seu lar para ajudar a salvar vidas, né? Uma ação linda, bonita dessa enfermeira que estava ali custando um sacrifício, né? Ela estava custando um sacrifício para ela, porque ela estava 50, imagine você, né, uma mãe de uma menina como a pequena Ruli. A pequena Ruli tem cerca de 5 aninhos e ela ficou 50 dias longe por causa da profissão dela, cuidando lá das pessoas no hospital. E você pode perceber, né, que ainda o trabalho por lá não terminou, né? Ela teve que estar ali praticamente plastificada, né, higienizada e tal, para poder matar a saudade da filha, dar um abraço na filha. Então são situações que nós estamos vivendo nesse tempo presente, que exige sacrifício, exige força, exige empenho, exige coragem de todos nós para enfrentar essa situação que está ocorrendo em nosso planeta. Outra notícia boa que eu quero dar para vocês é que essa mamãe aqui, a Yamira Soriano, ela é de Nova York. Queridos, ela estava grávida, agora ela está recebendo o bebê dela pela primeira vez, depois de, se eu não me engano a informação, depois de 15 dias. Ela estava no oxigênio, grávida, e ela teve o parto nessa circunstância. Aí o bebê foi, né, foi feito o parto, foi levado o bebê para a maternidade, e só agora, depois dela estar curada do Covid, ela dá alta e ela recebe ali dos braços do médico o bebê dela, e então ela vai para sua casa. Então são algumas notícias de superação, de que as pessoas estão tendo que viver, né? São tempos difíceis, mas são tempos que o nosso Deus continua presente com todos nós. Amém? Eu tenho certeza que o nosso Deus, ele jamais vai nos abandonar e jamais vai nos desamparar. Então vamos para a notícia do céu. Ontem nós estávamos falando, né, sobre o que João falou sobre a oração, João e a oração. Nós lemos 1 João capítulo 5, versículo 14 a 16. Explanamos aqui, né, através do mini estudo até o versículo de número 15. E hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho no versículo 16, que é um tanto quanto polêmico, né, e curioso, né? Mas vou aqui só reforçar o que nós já lemos no dia de ontem. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obteremos os pedidos que lhe temos feito. Até aqui o versículo 15, né? 1 João capítulo 5, 14 e 15. Agora o 16, que é o objeto do estudo dessa manhã. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá. Em algumas outras traduções diz orará. E Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte,
e por esses não digo que roguem. Deixa eu ler aqui uma outra versão para um melhor esclarecimento e então as explicações que seguirão. Se alguém vir, essa aqui é a nova versão transformadora, meus irmãos, né? 1 João, capítulo 5, versículo 16. Se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele, e Deus dará vida a esse irmão que pecou de maneira que não leva à morte. Mas há pecado que leva à morte, e não digo que se deva orar por aqueles que o cometeram. Uau! Essa aqui é uma passagem que está conectada aos versículos 14 e 15 de 1 João 5. Então ela está tratando de oração. Já no versículo 16 nós percebemos que aqui trata de uma oração mais específica, que é a oração intercessória, a oração de intercessão. Então, pelo que nós percebemos aqui, do que está descrito no versículo de número 16, se nós pedimos a Deus que perdoe o nosso irmão, né, irmão em Cristo, então está falando aqui, como é uma carta para a igreja, esse versículo ele só funciona para dentro da igreja, não para os de fora, né? Não adianta nós pedirmos a Deus pelo perdão do pecado de alguém que não recebeu como Cristo, que não será perdoado, porque o perdão dos pecados outrora cometido por esse é ele se arrepender e ele se sujeitar a Cristo. Aí então ele passa a ser um cristão, né? Um cristão é parecido com Cristo, né? Se assemelha a Cristo. E o que acontece aqui? De acordo com o versículo bíblico, se pedimos a Deus que perdoe um irmão, então nós estamos falando de um crente, um cristão, pedir que perdoe um irmão, em consonância com o que está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 16, isto estará de acordo com a palavra. Você não concorda comigo? Se nós pedimos a Deus, nós vimos um irmão pecar, certo? Vimos um irmão pecar. E o que a Bíblia está orientando a respeito disso? Se você viu um irmão a pecar, ore por ele e Deus vai dar vida. É o que a palavra diz. Logo, se nós estivermos em harmonia com a palavra de Deus, em harmonia com a vontade de Deus, e Deus responderá esse pedido. Responderá esse pedido, pois é o que está na Bíblia. Nós não podemos negar uma parte da Bíblia, né? Não, ela está escrita aqui. Agora, veja bem, essa passagem bíblica frisa uma área da oração, que essa parte da oração de intercessão, da qual muitas vezes nós, pregadores, né, geralmente nos mantemos afastados em nossos ensinos. Por quê? Né? Por que muitas vezes os pregadores se mantêm afastados desse trecho bíblico aqui? Né? Porque não se ajusta muitas vezes à teologia que alguns pregadores acreditam ou às doutrinas das igrejas, né? Contudo, queridos irmãos, né? Contudo, nós encontramos a verdade de modo tão evidente nessa passagem como nós encontramos o nariz em nossa face. Está muito clara a passagem bíblica. Está muito clara e muitas vezes ela bate de frente com a teologia, né, que o homem traz uma capa de humanidade, né, ou as doutrinas das igrejas. Agora, vamos lá. O que o versículo fala aqui? Vamos esmiuçar um pouquinho mais. Diz ali: se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, orará pelo seu irmão, e Deus lhe dará vida aos que não pecarem para a morte. Bom, então quer dizer, pastor, que tem pecado para a morte e tem pecado que não é para a morte. Nós estamos falando aqui sobre a igreja, é uma carta para a igreja. Então, primeiro nós precisamos ter essa compreensão. Há pecados que não são para a morte, de acordo com o versículo bíblico? Sim.
Por quê? O que não são pecados para a morte? Por exemplo, o pecado da omissão, né? Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim: aquele, pois, que sabe que tem que fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ora, sejamos sinceros conosco aqui, nessa live. Quantos de nós que já não viram que tinha que fazer o bem e nós não fizemos? Pois é, nós pecamos. Mas então eu perdi minha salvação? Não é desse jeito como alguns, né, falam. Quer dizer que se eu não pedir perdão pelo pecado, eu perdi minha salvação? Não se trata dessa maneira, né? Não se trata deste jeito, né? Por exemplo, o bom samaritano, né? Passagem que Jesus contou do bom samaritano, né? O levita e o sacerdote viram um homem que estava precisando de ajuda e eles omitiram a salvação, omitiram o socorro. Eles pecaram. Pecado por omissão. Também tem pecados por comissão. Pecados que uma pessoa comete ativamente ou de alguns vícios pecaminosos, né? Você olha às vezes para aquela pessoa assim, uau, que crente, que crentão, né? Que irmão, mas às vezes faz uma fofoca, às vezes mente, né? Mostrar para vocês de forma mais clara, porque na própria descrição da continuidade do livro é respondido isso. Antes de eu falar o que é o pecado para a morte, ok? Versículo 17, toda iniquidade é pecado. Há pecado que não é para a morte. E aí ele explica no 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, eu e você que nascemos de Deus, não vive pecando. Nós não vivemos na prática do pecado, mas nós pecamos. Se eu disser que tem crente que não peca, eu já estou pecando porque eu estou falando uma mentira. Se eu disser que crente não mente, já estou mentindo em dizer essa mentira. Sim, nós somos nascidos de Deus, mas nós não vivemos mais na prática do pecado. Lembra o que João também escreve? Filhinhos, eu tenho escrevido essas coisas para vocês para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, né? Arrependa e ele vai te purificar. Aqui uma outra situação que o próprio João, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz a luz. Olha, se você ver o seu irmão pecar, né, quantos de nós já não vimos um irmão fofocar a respeito da vida do outro, ou vimos um irmão que fez uma trapaça, né? A gente é muito bom em ver o pecado dos outros, infelizmente, né? Tanto é que Jesus disse assim, olha, primeiro tira o travessão do teu olho antes de tirar o cisco do olho do irmão. Mas o que acontece aqui? O que João tá abrindo aqui pra gente? Quando nós ver um irmão pecar, não é para nós fofocar ou falar, é para nós orar por ele. Sabe por que é para nós orar por ele? O próprio versículo está nos explicando. Deus lhe dará vida. Por que Deus lhe dará vida? E eu fui consultar aqui um monte de outras traduções bíblicas e todas elas são unânimes em dizer que Deus vai dar vida. Por que Deus vai dar vida? Porque o pecado é um extrator da vida. O pecado ele aniquila a vida. O pecado ele leva assim à morte, né? Se ele não é confessado e deixado, ele vai levar à morte. Mas nós aqui não podemos dizer que ninguém de nós vai chegar no céu sem estar com algum débito, alguma situação que nós não resolvemos, não é verdade? Ou nós temos entre nós algum perfeito além de Jesus. Só quem chegou perfeito diante de Deus foi o nosso Salvador Jesus Cristo, e graças a Deus por isso. Mas em nós dizer que nós vamos chegar perfeitinho diante de Deus, é lógico, né, que nós não vamos conseguir chegar.
É lógico que nós estamos ainda nessa carne, lutando contra o pecado, né? Mas não quer dizer que se eu pequei hoje, né? E aí um pecado por omissão ou comissão, porque tem gente que tem vícios ainda pecaminosos que precisam resolver. Não é da vontade de... Até porque o pecado trava a vida das pessoas, trava a vida de todo ser humano, né? E eu tenho por certo que um cristão sincero, ele luta para que vencer os seus pecados, vencer as situações que lhe travam. Então, por isso que João, movido pelo Espírito Santo, traz esse conhecimento aqui, que muito é negado nos ensinamentos. Se alguém ver o seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, orará por ele, e Deus vai dar vida. Então, queridos, aqui em outras palavras, dizendo assim, nós vamos ver os nossos irmãos pecar. Os irmãos vão me ver às vezes pecar, mas não é para me fofocar, não é para eu fofocar, não é para eu falar, é para mim orar. Deus, perdoa o pecado do meu irmão. E a Bíblia está dizendo aqui, se a Bíblia ela é a verdade, como eu creio que ela é a verdade, então Deus vai dar vida a esse irmão. Você entende o comprometimento? Por isso que esse pecado não é mais para a morte, né? Não é mais para a morte. Agora, nós dizer que nós vamos chegar diante de Deus 100% sem estar devendo, sem estar livre do pecado, não é por aí, né? Infelizmente, a Bíblia diz aqui que aquele que é nascido de Deus não vive praticando o pecado, mas infelizmente nós pecamos, né? Às vezes, né, por querer passar uma imagem do que não é, né, aumenta alguma coisa, fala alguma mentira, né? Não que seja de forma premeditada, mas ali, naquele anfã, naquela coisa, erra. Então, quando nós vermos algum irmão pecando ou pecou, nós devemos orar por ele. Olha só, colocar diante de Deus. Oh, Deus vai se agradar tanto de nós, querido, porque nós estaremos cumprindo com a sua palavra, com a sua vontade. Você entende isso? Olha o quão profundo é isso aqui. Olha como é que é o movimento que a igreja deve... Olha o poder que Deus deu à igreja na hora da intercessão. Se nós ver alguém pecando, e esse alguém, não, desculpa que não é alguém, um irmão, uma irmã, é alguém que já é salvo, né? Vamos entender bem aqui. O gentio, o que não crê em Deus, ele precisa ouvir a mensagem da salvação, o evangelho, ele se arrepender, né? Pedir perdão pelos seus pecados e aceitar Jesus. Aí sim ele é objeto das nossas orações no que está nos ensinando 1 João capítulo 5 versículo 16. Então por isso que aqui o João escreve que há pecados que não é para a morte, né? Vai matar a vida da pessoa, vai travar tudo a vida da pessoa na terra. E se não abandonar tal pecado, vai levar sim a uma frieza espiritual e por consequência a morte, e da qual eu vou explicar agora qual é o pecado que é para a morte, né? Há pecado para a morte, a parte B do versículo 16 diz assim: há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Queridos, olha só, para responder qual é o pecado para a morte, nós temos que ir lá para a epístola de Hebreus. Na epístola de Hebreus, eu vou abrir aqui, a epístola de Hebreus vai nos explicar qual que é o pecado para a morte. E deixa eu te falar aqui algo que eu escrevi aqui antes de falar a respeito disso. O pecado para a morte não é cometido por um desconhecedor da palavra. Não é também cometido por alguém que teve iniciação na fé em Cristo Jesus. Não. Esse é um pecado que somente um cristão maduro pode cometê-lo. Perceba o que diz Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 4 até o 6. Diz assim, ó: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus,
e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomia ou a vergonha. Tem cinco qualificações que eu percebo nesses versículos para que um cristão, satisfaça, precisa satisfazer para cair no erro de pecar no pecado de morte, num pecado de desligamento do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. Olha só o que diz aqui, ó. Primeiro, olha, versículo 4. É impossível, pois, que aquele que uma vez foram iluminados. Essa palavra iluminado aqui, que teve as escamas dos olhos, não dos olhos físicos, mas dos olhos espirituais, dos olhos do coração, foram iluminados, viram a sua condição, ou seja, viram a sua condição de pecaminosidade, que eram pecadores, e entenderam que havia uma necessidade de um Salvador. Eu lembro muito bem do dia que eu me converti. Eu ouvi a palavra de Deus e dizia assim para mim mesmo: meu Deus do céu, eu sou um escravo do diabo. Eu falava comigo mesmo. E se é para mim ser escravo, eu quero ser escravo de Deus, mas não do diabo. Eu vi a minha situação de pecaminosidade e percebi que eu precisava de um Salvador. Então eu cumpri essa etapa, que os meus olhos foram iluminados. Você cumpriu essa etapa, os olhos foram iluminados. E ainda diz assim, ó: e provaram o dom celestial. O que é provar o dom celestial? Provaram de Jesus Cristo, receberam a salvação, ou seja, nasceram do alto, nasceram de Deus, são novas criaturas. E ainda segue o versículo dizendo assim: e se tornaram participantes do Espírito Santo. Terceiro, se tornaram participantes, foram cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo não é dado para os do mundo. Jesus disse, o Espírito não é dado para as pessoas do mundo. O Espírito é dado, a plenitude do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, são para os filhos de Deus. E ainda segue o versículo dizendo: e provaram da boa palavra. Querido, o que é provar da boa palavra? Eles cresceram espiritualmente. Eles cresceram, o bastante, não são considerados bebês da fé, não são mais considerados aqueles que bebem o leite da palavra, também não são iniciantes quanto às verdades bíblicas, pois provaram do alimento sólido e satisfatório, o alimento da palavra de Deus. E ainda conclui dizendo assim: e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, ou seja, tiveram os dons, tem os dons do Espírito de Deus, os dons do Espírito, os dons do Espírito Santo, dom da palavra de sabedoria, da palavra de conhecimento, dons de discernimento do Espírito, dom da fé, dons de cura, dons de milagre, dons de línguas, dom de interpretação de línguas. Receberam os poderes do mundo vindouro, os quais estão operando na vida e nos ministérios de cada qual. E é deste cristão que, quando ele abandona a fé e diz assim: Cristo para mim não é mais nada, ele está negando o Espírito Santo, porque Cristo, na sua operação terrena, ele foi dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Está lá escrito em deixa eu ler aqui, Atos, capítulo de número 1, diz aqui, já estamos quase nos encerrando, Atos, olha aqui, diz assim, Atos 1, 2, diz assim: até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo,
Tudo que Jesus fez na terra, ele fez por influência do Espírito Santo. Por que isso? Porque Jesus, ele já está sentado à destra do Pai, e hoje quem está conosco é o Espírito de Deus. E quando esse cristão maduro, que olha lá, foi iluminado, provaram do dom celestial, participante do Espírito Santo, provou da boa palavra de Deus, dos poderes do mundo vindouro, quando esse nega, esse é um pecado para a morte, porque está negando o Espírito Santo. O que o autor da carta de Hebreus está explicando aqui é aquilo que Jesus disse lá, que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Então aqueles que chegaram nesse nível, e assim perceba, queridos, são poucos os cristãos que se encaixam nessas condições para cometer esse pecado imperdoável. São poucos os cristãos que chegam nesse nível. E a grande parte, graças a Deus, que chegam nesse nível, tem a sua consciência guardada, tem o seu coração guardado, mas dizer que não existe pessoas que não fazem tais coisas, não, existe, porque está na palavra de Deus. E quando eles negam a Jesus, quando eles negam a Cristo, eles estão negando ao Espírito Santo. Então esse pecado é para a morte, né? Olha só, vamos considerar aqui uma outra passagem que fala em Hebreus, que traz a luz e a confirmação disso que eu estou ensinando aqui. Hebreus capítulo 10, versículo do 26 a 29, diz assim, estou vendo aqui a hora: porque se vivemos deliberadamente em pecado, tá vendo? Se vivemos deliberadamente em pecado, aquele que é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado, não vive mais na deliberação do pecado. Mas aquele que busca viver deliberadamente o pecado, o que acontece? Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido, porque aquele que não tem a salvação, que não tem Jesus, ele já naturalmente ele vive no pecado, né? Ele vive deliberadamente no pecado. Esse naturalmente ele já vive no pecado. Mas aqui está dizendo, porque se vivemos deliberadamente no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, quem é a verdade? Jesus, já não nos resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas que tiveram rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, era um santo de Deus, foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Eu vou ler aqui uma nova versão, a nova versão transformadora que eu imprimi desse mesmo versículo para uma melhor compreensão nossa. Olha o que diz: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Versículo 28, ele traz uma comparação do que aconteceu àqueles que desobedeciam a lei de Moisés. Olha o que diz: pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E aí ele traz para a nova realidade da nova aliança que nós estamos inseridos hoje no sangue de Cristo. Imagine quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança, que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça, o Espírito Santo que concede bondade. Amém, meus irmãos? Então eu imagino que muitos estão aliviados, dizendo assim:
Ai, obrigado porque eu não pequei contra o Espírito Santo, né? Então, quando você ver um irmão pecando, esse pecado não é para a morte, é para você interceda. Agora, se o irmão pecar e o pecado for para a morte, no sentido de ele negar a existência de Deus, negar a existência de Jesus, dizer que tudo isso é uma grande mentira, que Espírito Santo que nada, aí é um pecado para a morte, né? Mas esse irmão precisa estar dentro da qualificação que eu expliquei para vocês. É um irmão maduro, um irmão da fé, que deu bom testemunho, mas que foi enredado pelo laço do inimigo, não guardou a sua consciência em Deus, não vigiou, né, não orou, né, em algum momento vacilou e se deixou levar, né? Então, de forma precavida, queridos, sejamos cristãos autênticos, como a Bíblia está nos ensinando aqui. Quando nós ver um irmão pecando, não é para nós fofocar, até porque fofoca é pecado, né? Não adianta ver um irmão pecando e sair fazendo outro pecado, né? Eu vi um pecando e saí pecando. Não é para eu e você fofocarmos, é para eu e você orar. E a Bíblia está prometendo que Deus vai dar vida a esse irmão. E aí nós haveremos de ver os irmãos não mais cometendo o pecado que nós vimos, mas pela bondade de Deus, pela graça de Deus, eles vão estar praticando atos de justiça. Amém? Eu espero que esse ensinamento tenha ficado claro. Caso tenha dúvida, você pode mandar perguntas que com o maior prazer eu vou respondê-las. Eu quero orar e depois quero fazer as considerações finais. Pai de amor e graça, obrigado, Senhor meu Deus, por esse tempo de aprendizado, de ensinamento, a despeito da oração, Pai. Pai, sinceramente, nós não sabíamos, Pai amado, que a nossa intercessão, quando nós vemos o irmão pecar, é tão poderosa, Senhor. E o Senhor vai dar vida a esses irmãos. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai, pelas inúmeras vezes que vimos irmãos pecar e ao invés de nos colocarmos em oração por eles, nós saímos falando, saímos fofocando, dizendo ou maldizendo conosco mesmo. Pai, nos perdoa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, oramos, Senhor meu Deus, pelos irmãos, oramos, Senhor meu Deus, pelas famílias, Pai. Que o Senhor nos guarde, Pai amado, com uma consciência sã, tranquila, na mente de Cristo, Pai. Renova a nossa fé, nos fortalece em Teu amor, porque a Tua esperança está sendo vivificada a cada dia em nossos corações. Pois a Tua palavra diz que a esperança, ela não confunde. Não haverá confusão no nosso meio, porque a esperança do Senhor nos fortalece, nos clareia, nos ilumina. Pai, em nome de Jesus, abençoa o almoço dos meus irmãos e Te damos graças por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.